Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, a nossa aula de hoje eu vou deixar uma atividade para vocês, é uma atividade de multiplicação matemática, vai ser respondido no Google Meet e já já estarei mandando o link para vocês, tá bom? Então sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje é sexta-feira, 10 de setembro de 2021 e chegamos aí então a um terço do mês de setembro, né? Então um abraço para todos e sejam todos bem-vindos. Então estou deixando para vocês 10 questões de matemática, tudo de multiplicação, tá? Só passando aqui pelas questões, o que é a multiplicação, que no caso vocês sabem que é a melhor forma que nós temos para auxiliar a adição, né? Por exemplo, digamos que eu comprei uma coisa, aí eu comprei 4 quilos de arroz. Cada um foi R$ 5. Aí 5 mais 5 mais 5 mais 5. Eu tinha que somar isso, né? Em vez disso, se eu uso 5 vezes 5, eu já vou ter o resultado. Desculpa, se eu uso 4 vezes 5, eu já vou ter o resultado. Porque em vez de eu dizer 5 mais 5 mais 5 mais 5 igual a 20, eu digo 4 vezes 5, pronto, já também é igual a 20, né? Então, é muito melhor a multiplicação, que ela vai auxiliar e irá, de certa forma, economizar tempo na hora da gente fazer esse cálculo. Por exemplo, a primeira questão que eu estou deixando para vocês da atividade diz o seguinte: um corredor, um corretor de redações leva em média 4 minutos para corrigir uma redação. Se uma determinada semana ele corrigiu 450 redações, o tempo que ele levou para corrigir essas redações foram... Aí tem as opções: A, 20 horas, B, 25 horas, C, 30 horas, D, 45 horas. Pois bem, para mim fazer esse cálculo é muito fácil, né? Para encontrar o tempo gasto, nós multiplicamos o quê? 450 por 4, né? E aí nós já vamos obter, portanto, o resultado. Nós sabemos que cada hora possui 60 minutos, então nós vamos obter o que aí? 800 horas, aliás, 1.800 horas, né? Porque 1.800 dividido por 60 vai dar o quê? Vai dar 30 horas. Portanto, a questão dizia o seguinte, dizia que ele leva em média 4 minutos para corrigir uma redação. Então, se uma determinada semana ele corrigiu 450, o tempo que ele levou para corrigir essas redações foi exatamente esse resultado que nós obtemos aqui, ou seja, 30 horas. Beleza? Na questão de número 2, nós vamos ter a questão 2, o que diz o seguinte, ó. Em pleno século XXI, um dos problemas sociais que persistem em existir é a violência contra a mulher. Com a intenção de que esse número se reduza, existem várias campanhas registradas para que os casos sejam denunciados, denunciados, né? Número aí de 180. No ano de 2019, foram registradas em média 290 denúncias por dia. Isso significa que em uma quinzena, o número de denúncias recebidas foi em média igual a... Aí você vai fazer o cálculo, né? Como que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou pegar 290 vezes 15, né? E vou multiplicar, né? Quando eu fazer a multiplicação de 290 vezes 15, eu vou obter aí exatamente 4.350, tá? Assim, né? Na questão de número 3, ela diz, olha, um prestador de serviço, após a realização do trabalho para qual foi contratado, recebeu o pagamento em 4 notas de 50, 2 notas de 20 e 3 notas de R$ 2. Então, o valor recebido por serviço prestado foi igual a... Aí sim, olha, para calcular o valor do serviço, basta você fazer o quê?
calcular a quantidade de notas e o seu valor, né? Por exemplo, 4 vezes 50 mais 2 vezes 20 mais 3 vezes 2. Então, quando eu faço esse cálculo, 4 vezes 50, eu vou ter o quê? 200, né? 2 vezes 20, eu vou ter o quê? 40. E 3 vezes 2, vamos ter 6. E aí o valorzinho, né? 246. Portanto, tá de graça essa questão número 3. Na questão número 4 diz: em uma distribuidora de bebidas foi recebido um pedido de 12 engradados de uma determinada bebida. Sabendo que cada engradado há 6 garrafas de 2 litros cada uma delas, então a quantidade dessa bebida em litros presente nesse pedido, ele é igual a quê? Olha, pois bem, para encontrar a quantidade de litros gastos, basta fazer o quê? É realizar a multiplicação 12 vezes 6 vezes 2. Ou seja, sabendo que 6 vezes 12 é igual, 6 vezes 2 é igual a 12. Então nós vamos fazer o quê? Vamos calcular 12 vezes 12. Aí eu vou ter o valor de 144. É isso? Questão de número 5. Durante o planejamento de uma viagem, um dos gastos a serem considerados é o do transporte. Ao realizar o planejamento de uma viagem, utilizando gasolina como combustível, estimulou-se que seria gasto no total de 32 litros na ida e 32 litros na volta. Se a gasolina estiver custando R$6, não é mais isso, né? Que no Brasil já está bem mais do que R$6, né? Mas vamos supor, né? Se a gasolina estiver custando R$6, o valor gasto com combustível nessa viagem será igual a quanto mesmo? E aí? Ó, para ir e vir são gastos o quê? 64 litros, né? Então, se cada litro custa R$6, então você vai fazer o quê? Você vai pegar 64 e multiplicar por 6, tá beleza? E aí você vai obter o resultado, tá bom? Questão de número 6. Na questão número 6, diz o seguinte: em um cinema, a sala é composta por cadeiras separadas em colunas de A a J, com cadeiras enumeradas de 1 a 12. Então, o número de cadeiras que existem na sala é igual a... E aí, como eu vou encontrar esse valor? Olha, sabendo que da letra A até a letra J, do nosso alfabeto, há um total de 10 letras, né? A, B, C, D, E, F, G, H e J. Então, é a 10ª letra do alfabeto. Pois bem, sabendo que do A até a letra J há 10 letras, então vamos calcular o quê? Calculamos a quantidade de cadeiras pela quantidade de fileiras. Quantas fileiras são? 12. Né? Da A a J são quanto? 10. Aí você vai multiplicar o quê? 12 vezes 10. É importante lembrar que como a multiplicação é comutativa, tanto faz 10 vezes 12, como 12 vezes 10, que você vai obter o mesmo resultado. Questão de número 7. Questão 7 diz o seguinte: a dúzia de uma unidade, aliás, a dúzia é uma unidade comum para a venda de alguns produtos, como ovos. Pois bem, em um restaurante tem um consumo diário de 3 dúzias e meia por dia. 3 dúzias e meia por dia. Então, o número de ovos consumidos durante o dia nesse restaurante é igual a 3 dúzias e meia, então. Ó, como há um consumo de 3,5 por dia, ou seja, 3 dúzias e meia, sabemos que uma dúzia contém 12 ovos. E meia dúzia, 6. Então você vai colocar o quê, né? Então, 3 dúzias e meia é igual a 3 vezes 12 mais o quê? Mais 6. Aí você vai pegar aí e fazer a sua multiplicação, tá bom? O resultadinho tá bem facinho, tá bom? Se eu falar aí não tem graça, né? Questão 8. O leite, fonte rica em cálcio e outras vitaminas, sempre esteve entre as bebidas mais consumidas pela população. Buscando atender esse mercado, um pequeno produtor dispõe de 6 vacas leiteiras, que produzem diariamente, em média, 5 litros de leite por dia. Olha, 6 vacas produzem 5 litros de leite cada.
Então, a quantidade de leite produzida em uma semana, em média, em uma semana, né? Então, por dia, se elas produzem por dia 6 vacas, elas produzem em média 5 litros, 6 vezes 5 dá 30, né? Então, aí a pergunta é, a quantidade de leite produzida em uma semana, tá? Quantos dias tem a semana? A semana tem 7 dias, não é isso? Então, você vai multiplicar. Como 6 vacas e cada uma produz 5 litros por dia, então a produção diária é o quê? 5 vezes 6, que é igual a 30. Então, sabendo que a semana tem 7 dias, você vai multiplicar o quê? 30 vezes 7. E aí você vai obter o resultado de quantos litros de leite as 6 vaquinhas dão aí, né? Vamos para a questão de número 9. Questão número 9. Bom, na questão número 9, diz o seguinte: Maria dará uma festa e calculou para cada convidado 700 ml de bebida. Sabendo-se que Maria convidará 150 pessoas, o total em litros de bebidas que Maria deverá comprar é de pelo menos, e aí você faz o cálculo. Lembre-se de fazer o cálculo no caderno antes de responder lá na internet, que eu vou mandar para vocês o link. Então vamos lá. Primeiro vamos calcular o total necessário para a festa, multiplicando em média 700, né? Quantos convidados? 150. Então se eu pego 700 ml e multiplico por 150 pessoas, né? Eu vou ter aí o quê? 700 multiplicado por 150, eu vou ter 10 mil. Aliás, vou ter 10.500. Então, são necessário, no caso, desculpa, 1.050.000 ml de refrigerante para transformar. Na hora que você faz o cálculo, você vai obter isso. Então, você multiplica 700 por 150 e você vai obter, então, esse resultado, tá, gente? Eu já dei o resultado, não é para ter dado, mas desculpa. Mas, beleza, mas façam o cálculo. E, finalmente, a questão de número 10, que diz, na construção de um shopping, foi planejado que o estacionamento houvesse 10 fileiras, em que cada uma delas coubesse 12 veículos. Então, a capacidade máxima desse estacionamento, tá fácil também isso aqui, né? Eu vou pegar, então, para encontrar o total de vagas, basta numerar o número de fileiras, né, pelo número de vagas. Então, 12 vezes 10 ou 10 vezes 12, como eu falei, que é comutativo, tá certo? Então tá aí, gente. É a aula bem rapidinha hoje, só o que? 12, 13 minutos de aula. Assista essa aula e em seguida vocês vão lá clica no link para vocês fazerem a atividade. É importante estar o caderno ao lado para vocês, antes de responder a questão, vocês fazerem o cálculo, tá bom? Então, um abraço para todos, bom final de semana, aí aproveite o sábado, o domingo e segunda-feira nós estamos de volta aí, beleza? Beijão para todos e até mais.